Como aprender a ler mais rápido? Como aprender a ler e memorizar aquilo que você lê? Essa é uma grande dúvida, um grande questionamento que surge na sua cabeça, que já surgiu na minha. E quando eu estudava para concursos públicos, antes de passar nos concursos públicos que eu fiz, eu tinha essa dúvida também. Era uma dúvida constante, porque eu lia, anotava na marginal dos livros ou na marginal do material, eu fazia marcações, eu sublinhava. Só que eu entendia, tá? Eu entendia. Só que quando era pra não tá valendo, eu me perdia, eu esquecia daquilo, aquilo não servia pra mim. É como se eu tivesse passado horas e horas do meu tempo e aquelas horas tivessem valido de nada. Eu simplesmente tivesse perdido o meu tempo. E é assim que a gente se sente quando tá estudando o material e nós não conseguimos aplicar ele. Porque a gente entende. A gente se sente até burro, né? Poxa, eu sou burro, cara, minha memória é horrorosa. Só que não é isso. Um aluno comentou comigo esses dias, um aluno, um seguidor, ele falou assim que teve um ensino médio muito ruim e tal. O ensino médio do Brasil, gente, ele é ruim. Se for público, ele é ruim. A gente não tem como escolher muito, não. É um ensino médio ruim. É um fundamental também muito fraco, sabe? E se você se escorar nisso para poder falar assim que você não consegue aprender, você vai ficar sem aprender a vida inteira. E o aprendizado, ele é um processo. Então, você, com esse vídeo aqui, com essa aula, com essa conversa melhor, você vai conseguir entender onde você está errando no passo a passo da leitura e para poder aplicar na sua vida. É bem simples, não tem muito mistério, não. Não tem muito mistério, não. Consegui passar em vários concursos depois que eu descobri isso. E por mais incrível que você ache que deva ser essa teoria, eu vou te falar que é algo tão simples que envolve o pré-leitura, o durante-leitura, o pós-leitura e o pós-leitura. Vai aparecer na telinha de vocês aí aquilo que um doc, beleza? Vamos lá. Seguinte. Como que nós começamos a aprender? Como é que nós podemos ativar o nosso cérebro? Ou ter um aprendizado ativo? Porque você vê muita gente falando aí, eu quero ter um aprendizado. Você tem que estudar ativamente. Mas o que seria estudar ativamente? Eu vou trazer um exemplo prático aqui, bem simples, que você possa entender e aplicar hoje mesmo no seu estudo, tá bom? Vamos lá. E a primeira orientação é que antes de você abrir o livro, antes de você abrir o material, porque eu sei que você está vendo essa aula, porque você presta concurso público, que eu fui aprovado em concurso público, eu sou mentor de concursos públicos, e você pode falar assim, poxa, eu vou ali, porque talvez ele tenha uma coisa para me ensinar, eu espero estar ensinando você alguma coisa mesmo, tá bom? Certo. Então, antes de você abrir o livro, tem uma preparação, onde você abrir o material, tem uma preparação. E essa preparação nada mais é do que você definir um propósito. Porque quando você define o propósito, você está ativando a sua mente para aquilo que vai receber. Como se você estivesse arando uma terra, preparando uma terra, para que chegasse até essa terra sementes, e essas sementes dessem realmente frutos, elas sobrevivessem naquela terra. Então, para definir o propósito, você tem que pensar isso aqui, olha. Por que eu quero aprender isso? Ou por que eu devo aprender isso? Geralmente, porque eu quero é parte daquela pessoa que tem uma motivação intrínseca, né? Ela quer aprender porque ela gosta daquilo. Já a pessoa que precisa de aprender por causa de concurso público, ela deve perguntar, por que eu devo aprender isso? Olha, por que eu devo aprender direito constitucional? Por que eu devo aprender direito penal? Então, você tem que colocar isso no papel. E eu te oriento a colocar por temas, né? Por que eu devo aprender isso? O tema. Que a gente sabe que tem temas hoje no direito que você não gosta, que você não quer, que você odeia. Mas você deve aprender. E o propósito ele é fundamental para que você possa dar seguimento na linha de raciocínio do seu aprendizado. Então já coloque isso na sua cabeça. Por que eu quero aprender isso? Por que eu devo aprender isso? E outra coisa, outro fator importante, deixa eu deixar assim, ó, que fica melhor, né? Você tem que escrever esse objetivo de leitura numa frase só, alta e clara. Uma frase alta e clara, para que você não fique... não escreva um parágrafo, eu quero aprender por causa disso. Não. Escreva uma frase, porque essa frase vai ser fácil de você lembrar. Quando você quiser, poxa, nossa, ficou difícil, eu quero desistir. Essa frase vai te ajudar a lembrar disso. Olha, eu tenho que aprender isso, eu devo aprender esse tema aqui de direito penal, ou esse tema aqui de direito constitucional, porque ele é importante cair muito na prova.
foi perguntado na última prova. E assim, isso movimenta o seu objetivo maior, que é o quê? Aprender e ser aprovado. E outra coisa, você tem que se perguntar o mapa. Existe um mapa dentro do aprendizado que pouca gente se envolve com ele, que é o sumário, os títulos, as introduções, as conclusões, os capítulos. Pouca gente se envolve porque acha por achar que é irrelevante. Mas na realidade não é irrelevante. O sumário, os títulos, as introduções, seja de onde for você estiver estudando, é muito importante mesmo. Vou te dizer um negócio. Quando eu estava estudando para o concurso público, há uns anos atrás, quando eu saquei que na legislação eu pegava os títulos da legislação ali, eu começava a ver que aqueles títulos se referenciavam-se a determinados assuntos. Aí eu saquei, poxa, eu posso pegar os títulos e criar uma lista de títulos e depois, você vai ver lá embaixo que a gente vai comentar sobre isso, e depois tentando lembrar aquilo que eu estudei. Então, quando eu começo, os títulos sumários, os capítulos vão servir exatamente para isso. Você vê que agora o pré-leitura, né, a preparação para você entender aquilo que vai vir, né, para você se preparar para aquilo que vai vir, até mesmo para gerar curiosidade. Você sabe que nós atualmente, seres humanos, o sentimento de curiosidade, sei lá, a emoção de curiosidade, melhor, né, falando, ela gera mais envolvimento. Então você vai ler ali o sumário, títulos, introduções, os capítulos, vai ler os títulos, exatamente o que está escrito em negrito ali, que está destacado, seja de uma lei, seja de livros, e você vai anotar as perguntas que surgem. Então, por exemplo, você está lendo ali o título ali, direito constitucional ali tem na Constituição, um dos princípios fundamentais. Pô, você vai perguntar assim, pá, tá, beleza. O que são princípios fundamentais? Pode surgir essa pergunta, você anota. Que isso vai ser fundamental para você responder depois e compreender melhor aquele tema. Bom, eu coloquei para você listar 3 perguntas guia, né? 3 a 5 perguntas guias. Mas fica em 3, tá? Eu coloquei 3 a 5, mas fica em 3 perguntas guias ali. Você olha o sumário do título. Se for um livro, você olha ali aquele capítulo do livro ali, entenda ali os subtítulos e faça ali 3 a 5 perguntas. Eu sempre faço, geralmente eu faço 3 perguntas para poder não embolar demais. E também tem que ativar o conhecimento prévio. O que seria ativar o conhecimento prévio? O que eu já sei sobre aquele assunto? Como é que aquele assunto se conecta ao que vai vir para mim? Né? Bom, é isso que é a grande sacada do aprendizado ativo, é essa. Você já tem conhecimento de vida, de concursos públicos, disso, você já tem conhecimento. O que você precisa agora é conectar esse novo conhecimento que você está tendo ali com aquele conhecimento já existente, consolidado, que você já domina. Então você pergunta assim, o que eu já sei sobre isso? Vamos supor que, vamos voltar no direito constitucional, e você está falando sobre princípios fundamentais, objetivos fundamentais, né? Você coloca ali objetivos fundamentais. Você sabe o que é objetivo? Você sabe o que é fundamento? Percebeu que você consegue ligar uma coisa à outra? Então você fala, poxa, então objetivo e fundamento servem para isso. Então você já vai ligando isso. Você pode ligar também aquele tema, aquele assunto, aquilo que você já vivenciou anteriormente. O que você já vivenciou, ou que você já viu alguém vivenciando. Tem isso aqui também, como isso se conecta ao que virá. Quando você pega o tema, você tem que se perguntar, poxa, como é que esse aqui vai se conectar àquilo que vai vir na minha prova? Como é que isso se conecta ao meu estudo? Como é que eu estudo isso? É interessante porque um aluno ele não estuda pensando lá na prova dele. Claro que a prova é o alvo, você não tem que ficar olhando para o alvo, mas você tem que estudar pensando, poxa, como é que isso pode ser perguntado na hora da prova? Isso é muito importante. Isso gera conexão. E uma conexão muito forte e muito grande, tá? Eu tenho que sempre olhar que está gravando, porque às vezes eu coloco que está gravando e não está. E o que eu coloquei para vocês aqui? Escreva 2 a 3 conexões do novo com o antigo. Isso é muito importante. Muito importante. Quando você escreve, tá? Escreve. Eu vou explicar o porquê escrever, tá? Mas lá embaixo. Quando você escreve 2 a 3 conexões daquilo que é novo com o antigo, você está criando uma rede neural. Você está conectando informações assim como os seus neurônios conectam aí no seu cérebro. Bom, você está conectando informações. Está criando sinapses, ou seja, conexões, conversa entre um neurônio e o outro. Tá, então vem o segundo passo. O primeiro passo a gente já disse que é pré-leitura.
É como você se preparasse para uma viagem. Você faz uma preparação. E vem a expedição, né? Que você já está de forma ativa ali viajando. E é durante a leitura ou durante a sua aula. E o que você tem que fazer durante a leitura? Você tem que transformar e não copiar. O problema de muito aluno é isso. Ele lê, depois que ele leu tudo, ele vai reler para copiar. Ele vai anotar aqui nas margens do livro, por exemplo, ele pegar na margem do livro, ele começa a anotar, copiar aquilo que ele começa a copiar. Copiar, assim, ó, as palavras, né? Ele começa a ler e começa a copiar. E isso é um erro, gente. Tem que transformar. Transforma aquele conhecimento ali que você tem, aquelas informações em conhecimento, em ideias, em pensamentos, transforma, né? Conversar com o texto. Conversar com o texto. Você tem que anotar dúvidas, insights nas margens. Ah, mas professor, você acabou de falar para não anotar. Não, eu não falei isso. Eu falei que se você for anotar, você não pode anotar copiando. É isso que eu disse. Quando a gente conversa com o texto, nós começamos a anotar nas margens, inclusive Lacan, Jean-Jacques Lacan foi um psicólogo, um psicanalista, que ele fazia anotações marginárias, tá? Nas margens dos estudos dele, porque assim ele colocava dúvidas e insights. Então, dúvidas e insights, o que são insights? São pensamentos surgidos ali na hora. E as dúvidas, o que são dúvidas? As dúvidas, poxa vida, né? Não, isso aqui não encaixou na minha cabeça direito. Uma dúvida. Ou se não encaixou, por que não encaixou? Qual que é a dificuldade sua ali naquele momento? Se aparecer algum termo novo, até coloquei aqui, pare e define. Gente, vocês podem estar aí brigando comigo, discutindo, poxa, não tem nada disso, a gente tem que continuar lendo para a leitura ser fluida. Pessoal, a leitura, ela só é fluida quando você compreende aquilo que está escrito. Se você não compreende aquilo que está escrito, não adianta. Outro dia eu fui parar para ler um artigo aqui, científico, médico, que o médico falava sobre leitura binocular e monocular. Poxa, eram tantos termos técnicos, mas eram 18 páginas, mas eu demorei quase uma semana para ler. Mas eu aprendi e consigo te explicar de forma mais simples. E a ideia é essa, você aprender para explicar de forma mais simples. Pegou aqui? Então, apareceu um termo novo, você tem que parar e definir. Parar e definir isso mesmo, pegar, anotar. Eu tenho um caderninho aqui, olha, eu não sei se dá pra vocês verem, né? E veja bem, olha pra você ver como é que eu faço. Olha pra vocês verem aqui. Eu coloquei, sim, uma situação aqui de neuroanatomia, e eu acho que não vai dar, né, por causa da câmera. Neuroanatomia é interocepção. Eu coloquei aqui para eu poder estudar, porque eu vi, era um tema legal, interessante, que ajuda a gente a aprender. Beleza. Depois que a gente definiu aqui, apareceu algo novo, a gente definiu. Nós estamos no segundo passo, para lembrar, tá? Nós temos que visualizar o terreno. Bom, beleza. Calma. O que eu vou explicar aqui agora, eu preciso que você tenha calma. Eu preciso que você compreenda. E não fique debatendo. Você tem que visualizar o terreno. O que seria visualizar o terreno? Criar esquemas simples, diagramas, mind-maps, mapas mentais. Mapas mentais. Inclusive, pessoal, vou deixar aqui um link aqui. Eu tenho um e-book sobre mapas mentais, como fazer mapas mentais. É um guia definitivo, baseado no livro de Tony Buzan, lá que ele escreveu nos anos 50. É um livro muito bacana, é um e-book muito bacana. Se vocês quiserem, pode adquirir, tá bom? Vamos lá, seguinte. Quando você visualiza o todo, visualiza aquilo tudo, você já sabe por onde você vai. E eu ensino isso muito para os meus alunos da mentoria, que eles devem criar esquemas simples. Mas aí que tá. O problema do aluno é que ele quer criar algo mirabuloso, ele tá querendo inventar a roda, na realidade, né? Inventar a roda. Só que não precisa. Não precisa de você inventar a roda. Precisa de você estudar, precisa de você aprender, precisa de você se envolver. E quando você cria esquemas simples, como um organograma, pensa num organograma, num fluxograma simples, faça isso. Quando você faz um mapa mental também, um mapa mental que é conceitual, que você está colocando conceitos, você não precisa de ficar desenhando, só precisa de tirar da sua cabeça e passar para o papel. Geralmente eu faço o mapa mental primeiro no papel, para depois ir para a lousa aqui e deixar aqui. E os meus mapas mentais são só meus, eu não vendo mapa mental, porque eu acredito que o mapa mental é uma impressão digital do nosso cérebro. Só eu entendo o mapa mental. Faça isso também com você, faça os próprios mapas mentais. Aí eu coloquei os símbolos e cores para relações chaves.
O que é interessante, sim, é isso, você usar símbolos e cores. Símbolos simples, cores simples, tá? E não fica comprando aquelas cores do Bob Goods, não, pra você, você vai ficar colorindo. Eu vejo minha menina tem Bob Goods, cara, é tanta caneta. Meu Deus. Mas vamos lá. Divida o material em blocos de 20 minutos. Aqui eu resolvi dar uma dica plus. Por que a ideia dessa dica plus? Porque você que vai estudar, você vai acabar dividindo, vai ter que dividir. Não adianta. Eu estava lendo um artigo agora, há pouco tempo atrás, sobre chunking. O que é chunking? Você divide aquele conteúdo grande, você fraciona ele. Você vai fracionar. Depois que você fraciona um pouco mais e você começa a aprender daquilo que está hiperfracionado para o que está na frente. Então é como se fosse aprender de trás para frente. E aí você vai aprendendo mais. Mas isso aí é uma aula, é uma conversa para outro vídeo, tá bom? E se você já ficou aqui no vídeo até esse momento, vocês viram que o meu canal é pequeno. Eu tô começando agora. Eu nem coloquei aqui os meus inscreva-se, né? Então, se você que tá gostando do vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui e ativa o sininho. Bom, isso vai fazer muito bem para mim. E eu me dedico para ler, para estudar, para aprender, para orientar os alunos. Eu faço aqui de graça para vocês. E eu queria muito que você fosse inscrito no meu canal, se puder. Seria ótimo, se puder me divulgar também, agradeço demais, tá bom? O prêmio, né, que você é inscrito no meu canal, se inscrever no meu canal, clica aqui vai ter um link aqui lá na minha bio do YouTube, no meu livro, tem um livro que é gratuito, chama Os 7 Inimigos Invisíveis da Aprovação. É um e-book, tá lá, pode baixar à vontade. Mas vamos seguir aqui. Quando eu falo de dividir em pequenos passos, dividir o material em blocos de 20 minutos, eu tô falando para você simplesmente pegar aquele material seu, que é tão complexo, tão grande, aquele tema, e dividindo ele, de forma que aquele bloco caiba em 20 minutos. O problema do aluno estudar é que ele quer colocar um temão em um bloco de 20 minutos, não dá. Pega, fraciona. Coloca num bloco de 20 minutos. Aí faz vários blocos de 20 minutos até você ter um bloco completo. Então esse é o maior problema do aluno, eu oriento que você faça isso, tá? O terceiro passo, né, que é o acampamento base, né, a gente fez o pré, né, a gente estava ali antes de viajar, tá fazendo excursão, nós estamos fazendo o nosso acampamento agora. Legal, né? Gente, essas ideias malucas assim surgem, mas não repara, tá? Minha cabeça pensa assim. Então o acampamento base é depois da leitura, certo? Depois da leitura, o que você tem que fazer? Aqui, ninguém quer fazer. Aqui ninguém quer fazer isso. Por isso que deixa de aprender. E eu expliquei para o aluno lá que eu falei com você no início, que ele não aprende por causa disso. Ele não quer fazer isso. Ele não quer fazer esse acampamento básico e ele não quer fazer o pós-leitura. O que o aluno quer? Ele quer ler. Os primeiros passos ele faz. Para o passo 1 e o passo 2 ele faz. Mas o passo 3 é difícil. Porque o passo 3 parece que você está repetindo as coisas. Parece que você está patinando, mas não tá. O passo 3 é um grande passo, um passo largo. E é você praticar a recuperação. Ou Active Recall. O Active Recall, a prática de recuperação, ela é fundamental para a sua memorização. Porque, veja bem, nós passamos pelo passo 1 e 2, você entendeu o conteúdo. Se você fez aquilo que eu te ensinei, aquilo que a ciência ensina na realidade, né? Eu estou trazendo o que a ciência ensina, você entendeu o material, entendeu. Beleza, só que entender não é o suficiente, porque quem entende pode esquecer também. Quantas coisas você já entendeu na sua vida que você já esqueceu? E entender é importante, óbvio, só que aprender é melhor ainda. Então nós vamos passar por esse terceiro passo aqui, um passo simples, que é para você recuperar a informação. Você entendeu, fez o primeiro passo 1 e 2, agora você precisa de recuperar a informação. Você tem que fechar o livro e escrever tudo que você lembra. Não precisa ser na ordem, não precisa ser tópico, tipo bullet journal. Eu tô fazendo isso aqui nesse formato, esse formato desse estudo aqui, chama de bullet journal. Não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Você pode criar o passo a passo seu aí, né? O passo a passo, você pode criar a sua recuperação. Você lembra, eu lembro disso. Pode ser de trás para frente. Não importa. Vai marcando ali, escrevendo o que você lembra, né? Fecha tudo e tenta lembrar, tá? Outro fator, isso aqui não precisa nem falar, né? Mas eu vou falar, tá aqui embaixo aqui, olha. Sem colar. Sem cola. Esforço. Tem que se esforçar para criar memórias fortes. O Eric Kandel e o Ivan Esquerdo, que são neurocientistas, eles dizem o seguinte:
quanto mais difícil for a recuperação da informação, maior vai ser a retenção dela, maior vai ser a capacidade de lembrar dela futuramente. Então, se você teve dificuldade para lembrar de uma informação, você vai lembrar muito bem dela no dia da prova, ou no dia que você precisar dela, certo? Vamos seguir aqui, que senão a aula fica grande demais. Deixa eu ver quanto tempo que tem. Poxa, 21 minutos. Eu prometo que eu vou dar rápido, tá? Seja professor, explique oralmente, tá? Explicar oralmente, pessoal, para alguém ou para o espelho. Eu tinha dificuldade no início de explicar para alguém. Engraçado, né? Antes de passar no concurso público, eu fiz o CFO da PM de Minas. Poxa, mas eu tinha dificuldade, tinha prova oral e tal. Depois que eu comecei a explicar para mim ou para outras pessoas, eu fui um dos 3 melhores da prova oral. Então você tem que explicar. Que você vai encontrar ali lacunas de compreensão e lacunas de conhecimento. Resumir e parafrasear. Sintetizar aquilo tudo que você... Isso aqui são estratégias, tá? Você não precisa de fazer uma por uma. Vamos lá. Você não precisa de fazer uma por uma. Tá vendo aqui, ó? Prática de recuperação. Você lembrar, isso aqui é uma. Seja o professor que você explicar é a segunda. Resumir e parafrasear é a terceira. Que você vai sintetizar aquilo em 5 a 7 linhas, se chama parágrafo de aprendizagem. Isso aí foi usado lá tem um livro chamado Fixe o Conhecimento. Ele é muito bom, tá? Ele fala sobre isso, que foi usado numa faculdade que eu não me lembro, tá? Por uma professora, para ensinar os alunos a melhorar o aprendizado. Chama parágrafo de aprendizagem. Parafrasear. Você vai colocar aquilo que você lembrou, mas de forma lógica, tá? Lógica e coerente. Você vai escrever de forma lógica e coerente aquilo que está escrito, tá? Do que você entendeu na sua mente. Transferir para a sua vida. Bom, se o livro não serviu para sua vida, você pode jogar ele fora, tá? Pode pegar ele e doar ele na estante para outras pessoas. O livro tem que servir para sua vida. Ele tem que servir para sua vida, tá? Então, eu coloquei aqui para concurso, porque você sabe que eu sou mentor de concurso do CFO, CFSD e CHO da PM de Minas. É claro que eu dou mentoria para outros concursos também, inclusive tem outros alunos meus aprovados em outros concursos. Mas vejam bem, eu coloquei como aplicar isso no seu dia a dia ou na PMG. Por quê? Tem aluno meu que é soldado ou é sargento e ele quer fazer o concurso, mas ele tem dificuldade para aprender certos temas, e eu falo assim, poxa, como é que você pode aplicar isso no seu dia a dia, no serviço? Ou na sua casa? Ou aqui, na nossa aula? Como é que você pode aplicar no dia a dia policial? É isso. Aí ele, poxa, professor, olha que legal. Eu poxa, eu não fiz nada. A sacada foi sua. A ideia foi minha. A ideia foi da neurociência. Eu te disse, a sacada foi sua. Como é que você vai aplicar? Então, é isso. Essa é mais uma técnica, tá? A quarta. Organização do repositório. Bom, existe um formato de notas. Eu até tô aqui, não vou virar aqui não para pegar, porque vai ficar muito estranho, né? Vai ficar muito estranho. Eu tenho um sistema de fichamento de notas que é Zettelkasten, que é assim como Niklas Luhmann, ele fazia. Deixa eu ver se o livro tá aqui. Aqui, ó. O livro é esse aqui, ó. Como escrever boas notas. Esse livro aqui é muito bom mesmo. Ele ensina você a escrever boas notas. Até um tempo atrás, eu era muito cético com notas. Só que agora não. Agora as coisas mudaram e eu consigo escrever melhor as notas. Consigo entender melhor. Então eu salvo as minhas notas de forma que essas notas eu salvo no caderno. O Notion é ótimo, o melhor. O Obsidian também é muito bom. O Obsidian também é bom. Mas o Notion é top. O Notion é top pra fazer isso, tá? Mas eu gosto muito no caderno. Então eu tenho só uma lapiseira e tomo notas, e depois eu vou salvando as minhas notas, faço um esquema de notas, onde eu posso incluir notas em cima das notas e depois criar um conteúdo para explicar para vocês, igual a esse aqui que eu tô fazendo. Tá, o passo 4 aqui é a manutenção do mapa, ou seja, as revisões estratégicas. Se o aluno não quer passar pelo passo 3, imagina por esse passo aqui. O aluno que não quer passar mesmo, ele não quer passar por esse passo aqui de jeito nenhum, porque ele entende que isso aqui é perda de tempo. Ah, não, isso aqui é perda de tempo, isso aqui é chatice, mas não é. Não é. A revisão espaçada, eu trouxe aqui um modelo, tá, que eu uso e que não tem nada a ver com essa teoria de Ebbinghaus, tá? Que Ebbinghaus, o pessoal fala que Ebbinghaus, ele falou para você revisar em 24, 7, mentira, ele não falou nada disso, tá? Quando alguém fala isso, o pobre coitado revira lá no túmulo. Então veja bem, o que é revisão espaçada? É você ter datas específicas para fazer revisões. Nada mais que isso.
E essas datas específicas têm que ser flexíveis. Ou seja, se você já estudou aquilo ali e você precisa de revisar, vai revisar no dia posterior. O dia posterior é essencial para revisar aquilo que você viu antes. Só que depois do dia posterior, você pode dar um espaço de 15, 10. Eu dou um espaço de 10 dias das minhas revisões. E eu vou marcando, vou fazendo uma agenda de revisões. Porque assim eu vou aprendendo. Então, por exemplo, eu li esse livro aqui, poxa, eu tô revisando ele há anos. Então, os livros da minha estante aqui, eu não ficam parados. Então, eu vou sempre revisando aquele aprendizado. Então, eu coloquei aqui, ó, 1 dia, 3 dias, 1 semana, 2 semanas. Não importa. Não importa. O que eu faço é o seguinte, eu reviso no primeiro dia. E depois eu reviso eu coloquei 1 semana porque são 10 dias. Então, vou até mudar aqui. Deixa eu pegar. Ótimo. 10 dias. 1 dia, depois 10 dias. É assim que eu marco as minhas revisões. E se eu acho que eu preciso de revisar em menos tempo, porque eu acho que eu não aprendi direito, então eu reviso com menos tempo, tá? Ah, professor, mas tem um Anki. Pá, o Anki é top, o Anki é muito bom, mas eu não prefiro o Anki. Eu prefiro a mim mesmo, porque eu consigo me supervisionar. Quem vai me supervisionar é uma inteligência artificial? Não. Eu mesmo. O Anki pode até ajudar. O Anki ajuda muito. E eu consigo que você use o Anki em algumas situações. Mas eu consigo também que você use as suas escritas, suas anotações, para que você possa fazer revisões, tá? E revisão intercalada. Tá. Muita gente não entende o que é revisão intercalada. Você não pode revisar somente um tema. Porque senão você vai ficar preso, Você vai ficar preso num tema só. É óbvio, isso é meio óbvio, né? A revisão intercalada é você revisar temas. Eu ensino meus alunos a estudar por temas, não por matéria. Estudar por temas. Porque às vezes um tema está ligado a várias outras matérias. Isso que é interessante do estudo. O estudo de direito, existe uma história, né? Quem fez introdução geral ao estudo de direito lá na faculdade sabe que o direito ele foi dividido simplesmente para a forma didática. Que o direito ele é uno. É verdade. Então você deve estudar por temas. Significa que você deve revisar temas diferentes. Tá? Isso, eu coloquei aqui psicologia do aprendizado, porque a própria psicologia cognitiva ensina isso. E é muito legal, tá? Calibração da bússola. Nós passamos pelos quatro passos, né? Que é antes, durante, depois e um pouco depois. E tem esse passo aqui, que é o 5º passo, que vai fazer toda a diferença e vai ser fundamental para que você possa aprender de forma definitiva mesmo, que é a checagem, que é calibrar a sua bússola. Chama-se metacognição. O que é metacognição? É quando eu aprendo como eu aprendo. Então eu vou ensinar meu cérebro como eu aprendo. Poxa, é meio que... pode parecer contraintuitivo isso, ou pouco lógico, mas a ideia é essa mesmo. Eu vou ensinar meu cérebro a aprender como eu aprendo. É basicamente isso. É metacognição. Aprender a aprender. Pronto. Então, o formato é autochecagem de compreensão. Eu falo para meus alunos escrever isso sempre, muito importante. O que eu realmente aprendi? Aliás, eu realmente entendi isso? Sim, ainda não. Eu entendi isso. Identifique lacunas. Listar, pelo menos, gente, vai ter mais, mas lista pelo menos 2 pontos para você focar na próxima sessão. Porque o estudo tem que ser cíclico. Então, você vai ter que ter isso, focar na próxima sessão. Ajustar estratégias. Bom, aqui é o seguinte, não funcionou, se experimenta outra tática, né? Você não quer ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa, né? Então, você vai ter que ajustar. E eu falei que aprender sobre aprender, né? Que eu já disse para você, aprender o porquê de cada prática. Revisão, recuperação e revisões passadas. Deixa eu tirar isso daqui da frente e eu vou colocar aqui o esquema para vocês. Então, vocês entenderam aí, pessoal? O que vocês têm que compreender é que o aprendizado, ele é um processo. Ele é um processo e ele tem uma lógica. Se você deixar de lado, se você simplesmente falar assim, olha, eu tô andando para essa lógica aí, eu quero sentar aqui, eu vou sentar a bunda na cadeira e vou estudar até sair sangue nos olhos. Bom, você pode até passar no concurso, você pode até aprender alguma coisa, mas vai demorar muito. Eu explico aos meus alunos da mentoria, do método de aprendizagem guiada, a mentoria MAG, eu explico para eles o seguinte, que o aprendizado, ele deve ser para um objetivo rápido. Estudar para concurso deve ser um objetivo rápido. Não é só eu que ensino isso aqui, não. Vários outros professores ensinam exatamente isso. O aprendizado seu, ele tem que ser para um objetivo rápido. Então você não vai ficar querendo aprender a vida inteira. Aliás, estudar para aquele tema a vida inteira ia ficar monótono, horroroso. Então, quanto mais você diminuir o tempo de estudo,
vai ser melhor. E quando você faz esse processo passo a passo que eu ensinei, você está diminuindo o tempo de estudo. Você está diminuindo o tempo de estudo. Você acha que não, mas vai evitar de você ficar fazendo revisões. Aí quando você chegar na revisão, você fala, pô, não aprendi. Aí você vai ter que voltar para aprender de novo. Aí você vai ficar num ciclo. Revisão, aprendizagem. Na realidade, você nunca está fazendo revisão. Você está aprendendo. Né? Você está reaprendendo. E na realidade você tem que fazer revisões de forma inteligente. Então, amigos imbatíveis, eu agradeço. Não se esqueça de inscrever aqui no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário aqui em que eu posso te ajudar, tá bom? Lá no meu link da minha bio aqui do Instagram, tem um livro chamado Os 7 Inimigos Invisíveis da Sua Aprovação, que ele vai te ajudar a vencer os seus medos, dificuldades que você sente na hora da prova, tá bom? Tem um livro também, que tem a minha mentoria, que vai estar nesse link, o livro chamado O Guia Definitivo dos Mapas Mentais, Segredos Aprovados. Vai lá, só clicar lá, beleza? Deus abençoe vocês e até toda semana tem vídeo aqui no canal. Obrigado, viu, pessoal? Valeu!